Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje nós estamos no episódio número 18. Eu sou o Wagner e estou aqui novamente com o Pastor Tim. Olá, Wagner. Olá, Tudo Pastor bem? Tim. Tudo bom? Estamos aqui depois de um acampa dentro, uma virose, doenças, mas diversões, firmes e fortes, né? Graças a Deus. Mas estamos aí, Deus está mantendo a gente Amém. está aqui, né? E foi um bom tempo, por isso que a gente não teve até o episódio na semana passada, né? Sim. Está cansado, Wagner? Um pouco, né? Foi bem cansativo. Mas o espírito animado, né? Sim, Amém. Graças a Deus por isso. E vamos hoje falar de um último versículo que ficou faltando da semana passada e depois iremos falar de algumas outras coisas, né? Sim. O versículo está em João 6,65 e dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E vamos começar com a explicação. Estamos falando sobre irresistível graça. Sim, né, o quarto Wagner? ponto. Quarto verdade. ponto. E os calvinistas chamam João 6 como a mais clara exposição disto, mostrando a incapacidade do homem de ver a Cristo, né? Se não for o que eles chamam de regenerado, né? Irresistivelmente chamado para vir. Deixa eu só voltar rapidinho para o versículo 44, onde Jesus disse: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós não chegamos a falar exatamente até como o Pai traz essas pessoas. Nós mencionamos esse versículo, falamos, não vamos falar de novo, a gente falou em detalhe semana retrasada, né? Mas já nos próximos versículos, ele mostra como o Pai traz essas pessoas. Leia para nós, por favor, versículo 45 e 47. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, como que o Pai traz essas pessoas? Através dos ensinos, né? Da Bíblia, a pessoa lendo, Isso. estudando. Então, eles são ensinados por Deus. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, obviamente, Deus está trabalhando na vida dessas pessoas, o Espírito Santo está trabalhando na vida dessas pessoas, e é assim que as pessoas vêm a Cristo. Sim. Está explicado aí exatamente como, não é uma coisa secreta, está falando como, né? E agora, o versículo que você mencionou em João 6,65, que nós não tivemos tempo de falar na última semana: Por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Essa palavra concedido é a palavra no grego didomi, que é isso, ser concedido por Deus. Algo que Deus dá. Eu vou mostrar outros versículos na Bíblia onde é usado essa palavra. Atos 17:25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Atos 17:25. Tá vendo? Dá algo que Deus concede, né? Sim. Porque a lei foi dada por Moisés. Certo. Isso não quer dizer que todos obedecem à lei, mas foi dada por Moisés, foi concedida. Jesus disse também em João 4:10, Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. mais uma vez a palavra daria, concedia. Está vendo? Ele até estava dizendo para a mulher de Samaria: se você pedir, estava falando dele mesmo, ele te dará a água viva. Ele vai conceder isso para você. Está vendo? Mais uma vez, não é uma palavra mística, estranha. Está dizendo que simplesmente que Deus concede, Ele que dá essa oportunidade. A mesma coisa que foi dito antes, né? Que ninguém pode vir se o Pai não o trouxer, não o atrair. Sim. Tem que ser concedido, dado pelo Pai. Ele falou também em João 6:32. Disse-lhes, pois, Jesus: Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Continua lendo esse trecho que fala sobre esse pão do céu que foi dado, concedido pelo Pai. Mesma palavra, didomi. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Então esse foi o pão que foi concedido pelo Pai, foi dado pelo Pai. Jesus é esse pão concedido, mas a pessoa tem que comer, como disse esse trecho. Nenhuma indicação que eles foram forçados a comer esse pão, foi enfiado a goela abaixo, né? Ele concedeu esse pão do céu. Também em João 17:14, falando sobre seus discípulos. Dei-lhes, o dídome, a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 17:14. Então, mais uma vez, você não vê nenhuma indicação de forçar nessa palavra dídome. É concedido, foi dado a palavra. Sim. Obviamente, eles teriam que recebê-la e obedecê-la voluntariamente, é uma escolha deles. Jesus também, na luta que ele teve lá em Getsemane, disse assim sobre o cálice que ele iria beber. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? João 18:11b. Mais uma vez, a palavra dídome. Sim. Quer dizer, algo que foi concedido. O Pai deu esse cálice para ele tomar, mas ele tomou voluntariamente. Paulo falou sobre a graça que era dada a ele, em Romanos 12:3, mas não foi uma graça irresistível. Não foi imposta nele de uma forma que ele não pudesse desobedecer ou seria impossível ele não cumprir a vontade de Deus. Ele precisou cooperar com o cumprimento dessa graça que foi dada para ele. Sim. Então, voltando para aquele trecho em João 6, obviamente ninguém pode exigir salvação ou presumir que já tem a salvação ou achar que pode chegar da maneira que quiser, mas tem que entender que é dada por Deus. Só Deus pode efetuar o novo nascimento. Então tem que ser nos termos dele, da maneira dele, através do Espírito Santo. Mais uma vez, nós não somos nem calvinistas nem arminianos, mas nunca falamos para alguém, amanhã você aceita Cristo, né? Nunca, não pode resistir à voz do Espírito Santo, porque Sim. é perigoso, né? Ele dá chance, ele dá oportunidades, ele retém oportunidades, né? Mas isso não é porque ele não quer salvar. Às vezes as pessoas estão com o coração duro, estão rejeitando a verdade. Porque se alguém quiser, o Pai vai revelar, como diz em João 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João 7:17. Eu lembro que você tinha falado que tinha um contexto do porquê que Jesus tinha falado, né, a essas pessoas e o porquê, né, de tudo isso. Talvez nós possamos falar semana que vem, porque, como você disse, todo esse trecho de João 6, Jesus está comunicando com essas pessoas, Certo. muitos que não estavam crendo nele, até líderes dos judeus. Jesus era o Messias, mas por que ele estava dizendo essas palavras? Ninguém pode vir a mim se o Pai o não o trouxer, se não for concedido pelo Pai. Tem uma razão por isso. Não é a razão calvinista de, olha, você não pode vir a mim se você não é eleito. Não é isso. Jesus está falando para esse povo que o está rejeitando. Vez após vez ele está dizendo, mas vós não credes em mim, não queres vir a mim, etc. Então, tem uma razão porque Jesus está falando essas palavras. Talvez a gente pudesse deixar para a semana que vem, daí a gente fala em mais detalhes por que tinha judeus que não estavam sendo trazidos para Cristo, Sim. naquele ponto, e o que Jesus estava querendo dizer com isto, né? E por que tinha um número de judeus que não estavam aceitando Jesus como Messias, né? E inclusive tinha muitos cegados, a gente pode falar sobre isso também. Sim, aí fica um pouco mais explicado, né? Porque Jesus está falando isso num contexto. Ele não estava do nada falando assim, olha, eu quero salvar só os eleitos e vocês aí que não são eleitos, vocês nem podem vir a mim. Não é isso que está dizendo. Com certeza. Né? Ele está explicando por que muitos não estão recebendo ele como o Salvador, como Messias. Até do próprio povo dele, os judeus. Eles não deveriam ter seguido ele como Messias? Eles não deveriam ter aceitado ele como Messias? Por que não estão vindo para ele? Então vai ser interessante essa explicação ficar para a semana que vem mesmo e a gente tem um pouco mais de tempo para trabalhar em cima dela, né? Sim. Eu acredito que aí termina também o quarto ponto, não sei se já vai para o quinto.
A gente poderia ainda, eu não sei quanto tempo demoraria, mas a gente poderia responder aquela pergunta da ouvinte sobre aqueles que foram ordenados para a salvação. Talvez ainda poderíamos responder essa pergunta, e também sobre a Lídia, cujos olhos foram abertos pelo Senhor. A gente pode falar desses textos também, não sei quanto tempo vai demorar a semana que vem, mas acho que vai mais 1 ou 2 semanas ainda nesse ponto. Então tá certo. Bom, muito obrigado, Pastor Tim. Semana que vem estamos de volta. Você que tem alguma dúvida, deseja algum esclarecimento, alguma coisa, pode mandar um e-mail para o contato@bibliaaberta.com.br. E agradecemos vocês que têm ouvido assiduamente o nosso programa e que têm gostado e que têm mandado suas dúvidas, seus pedidos de respostas por e-mail. Muito obrigado e até semana que vem, Pastor Tim. Até semana que vem. Boa noite, Wagner. Boa noite.